Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para Iniciantes. Essa é a aula de número 6. Aqui quem fala é Alisson Azevedo. Eu serei o instrutor de vocês durante essa aula. Relembrando um pouco sobre a aula anterior, na aula anterior a gente trabalhou com módulos, tá? A gente viu a parte de inserir um novo registro, de definir um model, de buscar informação sobre esse model no banco de dados, a fazer uma busca desse model. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com forms, tá? A aula de hoje vai ser bem mais interessante porque a gente vai poder unir vários elementos que a gente aprendeu, vários assuntos que a gente aprendeu em aulas anteriores e a gente vai poder colocar isso tudo em prática na aula de hoje, tá? Bom, falando um pouco sobre o Django Forms, tá? Como o próprio nome diz, né, é uma biblioteca para você trabalhar com formulários, tá? Então, o que é que essa biblioteca faz? O que é que essa biblioteca nos proporciona? Ela nos proporciona que a gente possa exibir o formulário no template. Então, a ideia é você definir um form utilizando Python, como sempre. Vocês vão ver que a maneira como a gente define o form é muito parecido como a gente define o model, tá? É praticamente a mesma coisa, assim. Você tem os fields e, enfim, você define o form e é muito parecido, tá? Isso já foi feito de propósito mesmo. Você tem como definir o form, tá? E a partir dessa definição desse form, você exibe o formulário no template já pronto. Então você não precisa ficar escrevendo HTML, tá? Mas lógico, você pode personalizar isso da forma como você queira. Você consegue validar os dados que foram enviados. Então isso é talvez a característica mais importante do Django Forms, é você fazer a validação desses dados, tá? No caso seria a validação do lado do servidor, tá? Como você consegue validar os dados que foram enviados, caso haja algum erro de validação, você consegue exibir os erros no template, tá? Então você enviou o formulário, né? Nesse formulário contém alguns erros de validação, então você consegue exibir esses erros na próxima tela para o usuário. E por fim, o Django Forms você consegue converter os dados enviados para tipos em Python, tá? Por exemplo, se você está trabalhando com um field do tipo data, né, o formato que é enviado via HTTP POST, ele não é um formato de data, tá? Mas se você trabalha com field, você define que o field é de data, então o form, a biblioteca de form, ele converte, né, aquele dado que chegou para um formato de data para você e por aí vai, tá? Se você definir um field como inteiro, então aquele valor que é recebido no form, ele é convertido automaticamente para o tipo inteiro em Python. Então, essas são algumas das características do Django Forms, tá? É uma biblioteca que ela é utilizada em praticamente todo o projeto do Django, tá? E é uma biblioteca bastante rica. Bom, então temos duas definições, tá? Que a gente vai trabalhar. A primeira definição é a definição de field, tá? Que é uma classe responsável por realizar a validação. É muito parecido com o field do model, tá? Só que no caso aqui a gente não está trabalhando com persistência, então cada field que você define no seu formulário, ele vai ser um campo no formulário exibido, tá? E além do field a gente tem a definição de wide-get, tá? Então o wide-get é a representação desse field em HTML. Porque, por exemplo, a gente vai ver mais na frente que a gente tem um field, por exemplo, do tipo char field. Ele é um tipo de texto. Só que esse tipo de texto eu posso exibir tanto um input normal para o cara digitar o texto, quanto eu posso exibir também um text area. Ou seja, é o mesmo field, só que ele pode ser exibido de maneiras diferentes. Então, como é que a gente exibe de duas formas diferentes? É só alterar o wide-get. Né? O wide-get do field char field. E aqui coloquei o link da documentação. Olha só, essa documentação aqui é a documentação overview, tá?
Mas olha só, você ainda tem aqui o Forms API, e eu recomendo vocês olharem todas essas documentações, tá? Então aqui você tem o básico, tá? Da documentação do Django Forms, aqui com exemplos e tudo mais. Recomendo que vocês deem uma olhada em todos esses aqui, tá? A gente vai ver definição de fields, etc. agora, mas, mais uma vez, documentação do Django muito boa, com muitos exemplos, e eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada com carinho, tá? Então vamos aos exemplos, tá? Que vai ser a maior parte dessa aula. Então vamos lá. Estou aqui no meu curso Django, tá? Temos aqui a aula 3, 4, 5. Então, como já de costume, vamos criar um aplicativo chamado aula 6. Opa, Start App. Então, temos aqui o nosso aula 6, tá? Vamos adicionar no nosso settings. Temos aqui o aula 6. Para essa aula 6, tá, eu vou trabalhar com um model, óbvio, né? Já que a gente já viu models na última aula, podemos trabalhar com um model para fazermos essa integração entre forms e models, tá? Então, eu tenho aqui o aula 6, vou pegar aqui minha cola. Então, eu defini um model aqui bastante parecido, tá, com o model da última aula. Eu só defini aqui o Unicode, eu quero que ele retorne o nome e o sobrenome, tá? Self.firstname e self.lastname. Ok, então defini aqui meu form, contact, e agora eu vou querer primeiro rodar o MySQL Server, dar o start aqui no meu MySQL, e agora eu vou rodar o SyncDB para ele criar a minha tabelinha. SyncDB. Então, ele criou aqui a tabela aula 6 contact. Então, se eu der uma olhada aqui no meu SQL Pro, vocês vão ver que a tabela aqui, aula 6 contact, está criada, tá? Então, você tem a estrutura aqui. Ok. Temos aqui, foi criado, né? O nosso model já está criado as tabelas. E agora vamos para o nosso código. Né? Então, temos aqui a nossa views. Vou colocar o TF8 aqui no código. Eu vou colar um pouquinho aqui da aula 3. Aliás, da aula... Isso. Vou pegar aqui um shortcut. A gente vai trabalhar com templates também, tá? Essa aula a gente vai trabalhar com models, com forms e com templates. Então a gente vai agregar tudo que a gente aprendeu nas últimas aulas nessa aula, tá? Então eu vou definir aqui um index, tá? E receber request. E eu vou retornar aqui um render, aula 6, né? Index, tá? Não vou passar nada de contexto por enquanto. Então, após eu definir a minha view, eu tenho que definir a rota da URL, né? Eu vou abrir aqui o meu URLs, então vou chamar aqui de aula 6, aula 6.views.index, aula 6 index, tá? E após criar, né, aqui eu já tenho a minha rota para a minha função, tá? Aula 6 views index, aula 6 views index, e agora falta criar o nosso
template, tá? Vou criar aqui um folder chamado aula 6 e vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Eu vou aproveitar e vou herdar aqui do base, tá? Vou herdar aqui do meu base, usar a herança que a gente aprendeu na aula de templates e vou utilizar aqui já nessa aula. Tá, então eu vou estender aqui, extends base.html. Tem aqui um bloco. Vou sobrescrever aqui meu bloco de título. Tá? Então eu vou chamar aqui aula 6, cadastro de contatos. E eu tenho aqui o meu bloco contents. Ele fecha aqui. Vou colocar aqui 2 espaços. Deixa eu ver aqui. Temos nosso base, tá? Então eu alterei aqui nosso bloco title e o content, tá? Então, temos aqui nosso cadastro de contatos. O content eu vou botar aqui só um oi. Então vamos iniciar aqui nosso servidor de desenvolvimento. E vamos rodar aqui o aula 6. Tá? Então, ó, tá funcionando. Nosso título aqui, ó, tá como a gente esperou. Tem só um oi aqui. Se a gente for ver, ó, ele tá herdando o template, tudo direitinho como a gente queria. Então, a ideia aqui é o seguinte. É que eu exiba aqui um formuláriozinho HTML, tá? Então eu vou vir aqui na minha colinha de vela de guerra e vou colar esse formuláriozinho, fechar aqui o base, colar esse formuláriozinho por aqui. Vamos salvar aqui. Então tem um formulário normal, tá? O form action, então ele vai o action dele vai ser a própria URL, tá? O método post. Temos aqui label e inputs, tá? Formulário simples. Temos aqui labels e inputs, faltou o nosso input submits, né? Então, duas coisas aqui que a gente tem que informar, tá? A primeira coisa é que a gente precisa colocar aquela tag que eu falei antes na aula número 2, eu acredito, que é justamente dessa proteção aqui, que vocês encontram aqui, tá? Que é o CSRF Protection, tá? Então, é só adicionar esse tagzinho aqui após o método post aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, só para vocês verem, quando eu adiciono essa tag, eu ali crio um campo hidden aqui, tá? Com um token do CSRF middleware, tá? E um valor, tá? Então, essa aqui é a proteção, tá? Essa proteção aqui que começa aqui, né? Um div com um style display none e fecha aqui, tá? Então, essa tag aqui, justamente para proteger contra esse ataque de CSRF, essa tag aqui ele exibe este conteúdo. Tá? Então não tem muito mistério com o CRSF Protection, é só você, em todo formulário, tá? Você adicionar essa tagzinha aqui. Tá? Se você não adicionar essa tag e você tentar submeter esse formulário, ele vai dar erro. Tá? Então, fica aí a dica. Tá? Sempre colocar o token. Mesmo se você esquecer, o Django vai te lembrar que você deve adicionar esse token, tá? Então, deixa eu ver agora. Então, eu vou adicionar aqui
input type, né? Botãozinho aqui. Enviar, tá? Então eu clico aqui, nada acontece, né? Olha só, se eu colocar aqui o net, ó, o post ele está ocorrendo, tá? Ele executou o post, mas só que eu não estou tratando ainda esse formulário, tá? Então, olha só, se a gente não trabalhasse com forms, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, não estou trabalhando com Django Forms, então como é que eu faria para tratar esse formulário? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar os nossos valores, tá? Então temos aqui nome, sobrenome, e-mail e Twitter, tá? Por aqui pelo template eu vejo aqui que nós temos aqui, ó, first name, tá? Last name, e-mail e Twitter. Tá? Então, como é que a gente faria para tratar isso aí? Então vamos lá. Como a gente viu na outra aula, if request method. Se o método for igual a post, tá? Então eu vou pegar aqui o nome, tá? Vai ser request.post.getName. Eu vou pegar o sobrenome, vai ser request.post.get first name, né? First name, aqui vai ser last name. O e-mail vai ser request.post.get e-mail. E o nosso Twitter vai ser request.post.get Twitter. Então temos aqui o nosso... A gente consegue pegar esses valores, tá? Então só para a título de informação, tá? Eu vou pedir para ele fazer o print dessas variáveis que eu estou definindo aqui, tá? E-mail, print, Twitter, só para ver se estamos indo pelo caminho certo. Tá? Ou melhor, vou fazer uma coisa mais interessante aqui. Tá? Posso fazer isso aqui, tá? Sobrenome. Então, se o request method for igual a post, então receba. Se não, deixa tudo em branco, tá? Isso aqui não está na forma mais refatorável possível, mas eu estou colocando aqui só a título de informação mesmo. Então, eu vou passar aqui no meu contexto, tá? O meu contexto aqui, eu vou ter aqui o nome que vai ser nome, eu vou ter aqui um sobrenome, vai ser sobrenome, vou ter aqui um e-mail que vai ser e-mail, vou ter aqui um Twitter que vai ser Twitter. E aqui no meu template, o que é que eu faço? Eu boto aqui um HR, posso fazer eu posso simplesmente exibir aqui as variáveis, tá? Nome, temos aqui nome, temos também sobrenome, e-mail,
Está aparecendo em branco, né? Eu não preenchi nada, então vamos preencher aqui o formulário. Alisson Azevedo, alisson@gmail.com, Twitter, twitter.com/alisson. Então, clicar em enviar. Então, olha só, funcionou, tá? Então, olha só, sem usar formulários. Então, eu poderia fazer isso, tá? Só que, lógico, isso aqui é um tanto quanto trabalhoso, tá? Você teria que, sei lá, se você tivesse formulário com 20 fields, 20 campos, 20 inputs, você teria que escrever isso aí, seria um pouco chato, tá? Trabalhoso, na verdade. Então, vamos lá, vamos deixar a coisa ainda mais interessante, tá? Eu vou importar aqui from aula 6.models, import. Vou importar aqui nosso contato, tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer uma coisa mais interessante. Por exemplo, se o método for igual a post, eu vou receber todas essas variáveis e o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui, tá? Eu poderia criar um novo contato, que seria um contato, tá? E passaria aqui os campos, tá? First name igual a nome, last name igual a sobrenome, e-mail igual a e-mail, e Twitter igual a Twitter. Tá? Poderia fazer algo desse tipo aqui. Vou deixar um pouquinho aqui mais interessante. Então, olha só, um novo contato, tá? Então, peguei os dados aqui, coloquei em variáveis e estou colocando aqui o novo contato, tá? E por fim, o que é que eu faço? Novo contato, ponto save, tá? Novo contato, ponto save. Opa, novo, underline contato, ponto save. Então, eu estou salvando o novo contato. E por fim, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui uma lista. Contatos, poderia ser o que? Contato.objects.all, tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é pegando todos os contatos, tá? Que tem cadastrados. E, lógico, passando aqui. Essa é a primeira coisa que eu vou passar aqui, tá? Contatos. Que seria a lista de contatos. Vamos lá no meu template, tá? Então, não vou mais exibir isso aqui. Eu vou exibir aqui um H3 e vou botar aqui, olha só, lista de contatos cadastrados. Tá? Então, usando os conhecimentos que a gente viu da última aula de templates, a gente tem uma tag chamada for, tá? Então, for contato em contatos, tá? Fecha-se a tag aqui. Porque eu estou passando esses contatos aqui no meu contexto, tá? Aqui no meu contexto. Eu vou até tirar isso aqui para passar só os contatos. Aqui, por enquanto, eu não vou fazer nada. Tá, então, vamos lá. Estou salvando aqui meu contatos. Então, eu vou exibir simplesmente uma pequena lista, tá, de contatos. Vou exibir apenas o nome, tá? Então, contato.firstName, espaço, contato.lastname. E aqui, olha só, eu poderia fazer algo interessante, eu poderia fazer isso, tá? Para ficar até mais interessante, eu poderia fazer, olha, se tem contatos, tá? Se não for falso, porque se eu passo, se esse contato aqui não tiver nada, tá? Se essa lista aqui vier em branco, se eu fizer esse if contatos aqui, ele não vai ser verdade, tá? Então, eu poderia até fazer isso aqui, ó. Ficaria bem mais interessante. O if, else e end if, tá?
Então, olha só, se tiver contatos, você vem aqui e roda esse for, tá? Deixar aqui um pouquinho mais visível, tá? Então, olha, se tem contatos, exibo, tá? Se não tiver, vem aqui e exiba a mensagenzinha, tá? Não temos contatos cadastrados. Então vamos lá, vamos exibir aqui. Nome contato, onde é que foi que eu errei aqui? Ah, contact. Vamos lá. Beleza, olha só. Temos aqui o formulário para adicionar o contato. Então temos aqui lista de contatos cadastrados. Como não tem nenhum, tá? Então ele caiu aqui, tá? Então como o contato aqui está vindo em branco, tá? Está vindo uma lista em branco, um query set nulo. Nulo não, query set em branco, tá? Vazio no caso. Ele cai nessa condição aqui, tá? Não temos contatos cadastrados. Então vamos lá, vamos cadastrar o nosso primeiro contato aqui na forma manual mesmo, tá? Gmail, Twitter, beleza. Então vamos lá. Nossa view aqui. Então se o request for post, eu pego as variáveis, crio um novo contato e salvo esse contato, tá? E o ideal é o seguinte, após eu salvar esse contato, era interessante que eu pudesse redirecionar para essa mesma página, tá? Isso seria interessante, porque quando eu salvo esse contato e ele automaticamente exibe o template, provavelmente ele não vai carregar, tá? Ele não vai carregar o novo contato que eu exibi, que eu salvei agora. Então o interessante é o seguinte, após eu processar, eu poder redirecionar, tá? Então como é que a gente faz isso? Usando, né, o HTTP Response Redirect, tá? Que está, vamos aqui na documentação, sempre interessante, mais uma vez, olhar a documentação. Então vamos lá, olha só. Request Response, que a gente viu, Request Response, e temos aqui, do Django HTTP, tá? Temos aqui o nosso Response Redirect, tá? Então vou importar aqui from django.http, import, e no final aqui, tá? Salvei o contato, eu vou retornar. Eu vou mandar ele redirecionar e olha só, vou até fazer melhor, tá? Já vou usar aquela função reverse, tá? Vou importar também. Import reverse from. Por quê? Porque aqui eu posso fazer isso. Olha, redirecione para, qual foi o nome que a gente colocou aqui? Aula 6 index. Então vem aqui e coloco aula 6 index. Só ver aqui. Então vamos lá. Nome, sobrenome, e-mail e Twitter. Enviar, olha só. Beleza. Então, o post foi enviado e automaticamente foi redirecionado, tá? Então, criei um contato. Então, vou botar aqui outro contato, João Silva, joão@silva.com, /João Silva. E por aí vai, tá? Então, quando eu clico aqui em enviar, ele está adicionando. Agora tem alguns problemas, né? O primeiro problema é o seguinte, o e-mail aqui, como é que eu validaria esse e-mail, tá? Eu teria que escrever uma função que usaria expressão regular, provavelmente, que verificaria se o e-mail que o cara colocou aqui está correto. Por quê?
Porque do jeito que está aqui, vou colocar aqui Jones O'Brien. Se eu botar aqui Jones, ele vai passar, tá? Mesma coisa aqui do Twitter. Se eu botar aqui o URL, tá? Ele está passando, tá? Então não tem nenhuma validação aqui. Tá? Então a questão da validação a gente poderia fazer de duas formas. Tá? A gente poderia fazer tanto a validação do lado do cliente, seria o que? Uma função, sei lá, em JavaScript, que a gente, ao preencher, então ele verificaria se o formulário está preenchido, e enfim. É interessante a validação em JavaScript, só que ela é limitada, tá? Porque tem algumas coisas que você não consegue validar do lado do cliente. Também o cliente ele poderia, sei lá, desabilitar o JavaScript no browser. Então, a validação do lado do cliente, utilizando JavaScript, é interessante, mas talvez ela seja interessante no seguinte caso, por exemplo, verificar se um campo ele precisa ser preenchido, porque aí realmente você evita de ficar enviando, né, vários posts para o servidor. Mas existem outras coisas que ele não pode validar, assim, em teoria. Por exemplo, vamos dizer que a gente não quer que o e-mail se repita, entendeu? Então, nesse meu cadastro, se eu cadastrar um e-mail, alice@gmail, e eu vou cadastrar outro registro com esse mesmo e-mail, eu quero que o sistema diga, olha, você não pode cadastrar outro e-mail, porque esse e-mail já está cadastrado. Então, se eu utilizando validação no lado do cliente em JavaScript, aí você não tem como fazer isso aqui. Você teria, se por exemplo, você fizesse uma requisição Ajax para o servidor, enfim, para perguntar ao servidor se esse e-mail já existe e tal, mas eu acho que dá mais trabalho do que você fazer a validação do lado do servidor. Então, no caso do Django Forms, óbvio, a validação é do lado do servidor, mas como vocês vão ver um pouquinho mais na frente, é bem mais simples, tá? É muito simples você fazer isso. Então temos aqui, eu vou até deixar um pouquinho mais, só uma besteirinha aqui, vou botar um H3 aqui, botar aqui, adicionar cadastro. Aliás, adicionar contato, né? Adicionar contato, só a título de, tá? Então você adiciona o contato aqui e aqui você tem a lista dos contatos cadastrados. Então essa forma que a gente faria sem forms, tá? Fazendo trabalho manual. Então aqui a gente está usando o nosso objeto request, tá? Como a gente viu na outra aula sobre request e response, tá? Estamos redirecionando aqui e aqui estamos fazendo a renderização do template, tá? Redirecionando aqui para a mesma URL no caso. E aqui também estamos trabalhando só buscando no banco de dados, tá? Na nossa lista de contatos e adicionando um novo contato, tá? Ok, então como é que eu faria utilizando form? Bom, a primeira coisa que eu recomendo é você criar um novo arquivo aqui no aula 6, um arquivo chamado forms.py, né? E o óbvio, né? E dentro desse forms.py a gente criar o nosso primeiro formulário, tá? Então vou pegar aqui da minha colinha, tá? E vamos criar o nosso formulário. É só pegar aqui a definição aqui do encoding, né? Então temos aqui nosso primeiro formulário. Olha só como é parecido com a definição do model, tá? Muito parecido, tá? Só que o model ele herda de models.model, tá? Aqui no form ele herda de forms.form. E olha só, da mesma forma que no model você tem os fields, tá? Char field, mail field e URL field, só que é do models, né? Models.mailfield. Olha só, no formulário é a mesma coisa, tá? Você tem forms.charfield, forms.charfield, forms.emailfield e forms.urlfield. Aí onde é que a gente encontra informações sobre esses fields, né? Disponíveis para o formulário? Então, olha só, na documentação, tá?
Você vem aqui em Forms, aí tem aqui, ó, Built-in Fields. Tá? Você vem aqui em Built-in Fields. Tá? Você tem uma classe Field, que é uma classe que todos herdam dessa classe Field. Você tem, olha só, alguns argumentos, tá? Required, que é justamente se aquele field ele tem que estar preenchido ou não. Tá? Então isso aqui é para todo e qualquer field. Tá? Então aqui nesse caso, olha só, você tem primeiro, aqui é char field e meu field é URL field. Então todos esses você poderia botar required igual a true ou igual a false. Tá? O padrão, se eu não me engano, é igual a true. Exatamente. Você tem um label, tá? O label já está dizendo, o label seria o que? Seria esse label aqui, tá? Nome, por exemplo. Como a gente colocou aqui, você tem um label aqui, tá? Label for email, até aqui tá errado aqui, tá? Label for nome, for first name, etc. Tá? Então esse label aqui você pode especificar aqui, tá? O valor inicial do campo, tá? Você poderia colocar aqui também. E por aí vai, tá? O wide-get, como eu tinha explicado antes, então você tem um field, tá? E um field ele tem um wide-get. Por padrão, ele já tem um wide-get padrão dele. Mas você poderia modificar esse wide-get. Por exemplo, o char-field, tá? Deixa eu achar aqui o nosso char-field aqui, ó. O char-field é para texto, tá? Ó, o default wide-get dele é o text input, que é justamente esse aqui, tá? Um input normal. Mas se eu quiser, por exemplo, eu posso alterar esse wide-get dele para ser um textiário. Tá? Então vamos lá, char-field, tá? Então você tem alguns argumentos, por exemplo, tamanho máximo, tamanho mínimo, tá? Então eu definir aqui o tamanho máximo, tá? Ele pode ter no máximo 30, e eu vou colocar aqui um label, tá? Vou colocar aqui um label, colocar nome. Tá? Aqui no meu last name eu vou colocar um label também, e eu vou chamar de sobrenome. Tá? Mesma coisa para o meu e-mail, tá? Aqui eu coloco e-mail, vírgula. E no Twitter eu coloco também label, tá? Twitter. Então temos aqui um label, tá? Label em todos os fields que você declara tem essa propriedade aqui. Ok. Então temos aqui o nosso formulário, tá? Contact form. Então vamos utilizá-lo, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, importamos aqui o contato, tá? Agora vamos de aula 6.form e vamos importar aqui o nosso contact form, tá? Que é justamente esse formulário aqui, tá? Então, olha só, quando você trabalha com formulários, meio que você tem essa receitazinha de bolo aqui, tá? Então, meio que não passa muito disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso que a gente tinha aqui, tá? Vamos lá. Então, olha só. Está tudo bagunçado. É exatamente isso aqui. Então, olha só. Nós temos aqui. Se o request for post, então o que é que ele faz? Eu crio um form, que vai ser o quê? Contact form, e o que eu passo para esse contact form é justamente o meu request.post, tá? Eu passo o request.post para o meu form, tá? E depois eu pergunto, olha, esse formulário é válido? Então esse método aqui, isValid, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar todo tipo de as validações, tá? As validações no formulário. Porque, por exemplo, eu tenho aqui um forms.email field. Então, se eu coloco aqui, tá? Se eu coloco aqui um texto que não seja no formato de e-mail, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro de validação dizendo, olha, insira um e-mail, tá? Mesma coisa aqui de URL, tá? URL field, se eu colocar
um endereço que não parece, se eu não colocar um URL aqui, ele também vai dar erro. Aqui o char-field, por exemplo, se eu colocar com mais de 30 caracteres, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro de validação. Então, essa função aqui, ou esse método isValid, o que é que ele faz? Ele retorna true se o formulário passou por todas as validações, ou seja, se o formulário não deu nenhum erro de validação. Aí vai ser igual a true. Então, olha, se passou na validação, então você processa o formulário. Se não, não faz nada, tá? Você não precisa nem escrever o else, tá? Isso se o request método for igual a post. Se o request método não for igual a post, o que é que eu faço? Eu crio um formulário em branco, tá? Formulário em branco. Não vou passar o request.post, porque, enfim, o método não é post, tá? Então, eu crio meu formuláriozinho aqui. E aqui eu tenho que passar o meu form, tá? Que eu defini agora. Tem que passar no contexto do template, tá? Para renderizar. Então, olha só, processo formulário. Então, como é que a gente faria? Para adicionar, né, novas pessoas, tá? Nos nossos contatos. Então, olha só, quando você trabalha com formulário, você pode acessar dessa forma o que foi passado, tá? Os fields. Você poderia fazer isso aqui, tá? Nome, form.cleanedData, tá? .get, nome, tá? A mesma coisa, tá? Então, como é que, de onde é que veio esse form.cleanedData, tá? Então, isso aqui é justamente após, né, após ser feita essa validação, tá? Ou seja, a, esse método aqui que valida todo o formulário, após fazer isso, ele cria esse cleaned data, que é justamente a data já, que é justamente os dados que foram passados da validação, né? Então você poderia fazer .getNome ou você poderia fazer isso aqui também, tá? Você poderia fazer dessa forma também. Eu, como sempre, prefiro fazer um get, tá? Opa, getNome. Sobrenome, a mesma coisa, tá? Form.cleanedData. Sobrenome. E da mesma forma, tá? O resto. Então, teria aqui um e-mail. E o Twitter, tá? Que seria o Twitter aqui. Ok. Beleza. Então, eu faria a mesma coisa, tá? Novo contato. Seria um contato com contato aqui. Eu passaria first name igual nome. First name igual sobrenome. E-mail igual e-mail. E Twitter igual Twitter. Novo contato. Save. E por fim, eu retorno no HTTP Response Redirect, tá? Eu redireciono para a mesma página. Tá? Aqui vou usar o reverse, aula 6, index. Tá? E agora, olha só. Aqui, ao invés de eu mostrar todo esse form aqui, tá? Eu poderia apenas fazer isso, tá? Form. Vamos ver se vai funcionar, tá? Olha aí, funcionou, tá? Então, olha só, apaguei e mandei ele exibir o form, tá? Então, eu poderia fazer, nessa questão de exibição do form, quando você coloca assim, tá? Ele exibe o form como se fosse uma tabela, tá? Olha só, você tem aqui o TH, o TR, tá? Então, vocês vão ver na documentação que você tem algumas formas de exibir o form, tá? Essa forma padrão, tá? Essa forma padrão ele exibe como tabela, tá? Mas você poderia usar também, ó, form SP,
SP, né, que aí, pelo próprio nome já está dizendo, ele vai usar parágrafos, tá? Então, se eu der o reload aqui, olha aí, tá? Em vez de usar o output uma tabela, ele usou um parágrafo, tá? Então, você tem um label, tá? O label que a gente definiu. Então, olha só que legal, você trabalha com Python, tá? Então, olha só, aqui temos aqui nossa forma, ó, nome, sobrenome, e-mail, tá? Twitter estava em minúsculo, eu vou deixar aqui em maiúsculo. Vou dar o reload aqui, tá? E Twitter ficou em maiúsculo, tá? Só que aqui, esse form aqui, ele vai ser validado, tá? Então, olha só. Se eu coloco um e-mail aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui, João Roberto, tá? E no e-mail aqui eu coloco João só, e no Twitter eu coloco URL, vamos ver o que é que vai acontecer quando eu clicar em enviar, tá? Então, olha só. O e-mail deu um erro, tá? Olha só, informa o endereço de e-mail válido. Por quê? Esse endereço aqui não é endereço válido de e-mail, tá? E o Twitter, olha só, informa uma URL válida, tá? Então, é dessa forma que funciona a validação, tá? Lembrando que você não precisou definir essa validação. Por quê? Tá? Quando você usa um e-mail field, né? Então, o básico, a validação básica que ele faz, além de tipo tamanho máximo e mínimo, é se o que você, opa, vou botar aqui, o que você digitou aqui, se ele bate, né, com o padrão de e-mail. Como ele não bate, olha só, já deu, ele já disparou uma exceção aqui, né? Uma exceção não, um erro, né? Olha só, informa o endereço de e-mail válido, tá? Esse endereço aí está completamente errado. Aqui é a mesma coisa, tá? Informa o URL válida, tá? Vou enviar de novo aqui, olha só. Como eu deixei o nome em branco, ele disse aqui, ó, este campo é obrigatório. Então, é dessa forma que a gente consegue usar a validação, tá? E usar o formulário. Então, veja só. A gente definiu o formulário, tá? Muito parecido como definir o model. A gente está usando o nosso formulário aqui, né? Importei aqui o contact form, tá? Você tem aqui o form.isValid, temos aqui nome, pega o nome aqui, cria um novo contato, beleza? Estou passando o form no contexto. E olha só, no meu index, tá? Eu tenho que criar aqui o form, lógico, né? A tag form e fechar a tag form. Mas aqui o que é que eu faço? Eu simplesmente peço para o Django exibir o formulário para mim. E ele vai lá e exibe o formulário, tá? Então, tipo, eu não precisei digitar esse HTML. E a mesma coisa aqui com as mensagens de erro, tá? Foi justamente o que eu disse antes. Tipo, além dele exibir o HTML do formulário para você, se ocorrer algum erro de validação, o próprio Django ele vai lá e exibe o erro de validação para você também. Então você não precisa criar, sei lá, uma lista de erros e depois passar essa lista de erros no contexto aqui. Você poderia ter uma lista de erros aqui, por exemplo, algo desse tipo aqui, erros. Uma lista aí. Se ocorrer um erro, você faz erro, pontuado, né? Você bota aqui, erro 1. Aí no final você passa esse erro aqui no contexto, aí quando chegar lá no template você vai lá e exibe. Não, você não precisa fazer isso, tá? Com o formulário. Agora, olha só. A gente tem um pequeno probleminha aqui, tá? Que não é um problema, na verdade. É só uma dica que eu vou dar para vocês. Essa view aqui, tá? Ela tá muito grande. Você vê, tem muita lógica aqui dentro dessa view. O que é que a gente poderia fazer? Olha só. Vamos pegar nosso form, tá? Vamos importar aqui from aula 6.models, tá? Vamos importar aqui o contato, tá? E o que é que a gente faz? A gente poderia definir um método chamado save, tá? E nesse método save, a gente poderia salvar um novo contato. Seria bem mais fácil, tá? Então o que é que a gente faria? Faria isso aqui.
Olha só que interessante. Faria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, tá? Só que aqui não é form, né? Aqui a gente é self.cleanedData, self.cleanedData, tá? E aqui a gente retorna, tá? Ou melhor, a gente faz um novo contato.save e retorna esse novo contato, tá? Eu escrevi o save por quê? Eu fazendo o save aqui, eu posso simplesmente tirar tudo isso aqui e fazer novo contato, tá? Form.save. Então, olha só, minha view ficou bem menor, tá? Então, eu passei a parte, eu passei a lógica aí de criar um novo contato, né? Eu passei isso para dentro do form, tá? Então, eu criei aqui um form.save, tá? E deleguei deleguei a tarefa de adicionar um novo contato ao form, tá? Já que ele está validando, então vamos criar pelo form também, tá? Então, olha só, como resultado, ficou bem melhor, né? Olha, se o formulário é válido, novo contato form.save e redirecione. Então, a dica é, deixa a view pequena, tá? Então, essas lógicas aí de criar um novo registro ou editar um registro, né? Editar um novo registro não, editar um registro existente, deixa isso dentro do form.save, tá? Cria um save lá e deixa isso lá dentro, porque a sua view fica pequena, tá? Então o cara, como é que foi que salvou? Bom, você vai lá e olha no form, tá? Então vamos ver se funciona, tá? Na aula 6, tá? Vamos preencher aqui corretamente e vamos enviar. Então ele deu erro aqui, vamos ver o que foi que deu errado. First name, óbvio, né? Óbvio, né? Tá tudo errado aqui. Então vamos lá. Aqui é first name. Então ele deu esse erro aqui, tá? Opa. Ele deu esse erro aqui porque, como eu estou fazendo isso aqui, get nome, tá? E não existe nome aqui, existe first name, então, como ele não pega o nome, ele retorna isso aqui, é a mesma coisa que ter isso aqui, tá? Então, como não tem essa chave, ele retorna nulo. Tá? Então, quando eu fui salvar aqui, aí o Django deu essa exceção, tá? Essa aqui. Por quê? Porque não é nome, tá? Aqui é first name, tá? First name, aqui não é sobrenome, é last name, tá? Aqui não é e-mail. Aqui é e-mail e aqui é Twitter, ok. Beleza, então vamos tentar de novo agora. Ok, Alisson Azevedo adicionado de novo, tá? Então, olha só, passei, tá, a lógica aqui de adicionar um novo contato para dentro do meu form, tá? Ok, já temos aqui como criar um novo contato. Agora a gente poderia trabalhar agora com customização de validação, tá? Então, deixa eu ver aqui. Você tem um tópico, eu vou mostrar onde é na documentação. Você tem um tópico aqui interessante, que é o de form. Você tem aqui, ó, Customizing Validation. Tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então, o que é que eu quero aqui? Tá? Então, eu quero o seguinte, olha só. Temos aqui nossa lista de contatos. Bom, isso aqui eles já estão cadastrados, ok. Só que eu quero que o e-mail não se repita, tá? Então, se já tem um cara cadastrado como Alisson,
com o e-mail alisson@gmail.com, quando eu adicionar uma pessoa com esse mesmo e-mail, eu quero que seja disparado aqui um erro, tá? Dizendo, olha, esse e-mail já está cadastrado. Então, como é que a gente faria isso? Então, olha só, a gente pode, além da validação padrão que a gente tem no Forms, né, que no caso do e-mail é validar se o que você digitou aqui é um padrão de e-mail, no caso do Twitter, se é um padrão de URL, você pode adicionar mais validações, tá? Então, como é que a gente faz isso? Está aqui na documentação, tá? E eu vou mostrar aqui na prática, tá? Então, basicamente, você adiciona novos métodos, tá? E você faz dessa forma. Então, temos assim, o nosso forms. Então, eu quero validar o e-mail, tá? Então, como é que eu faço? Eu adiciono aqui um novo método chamado clean e underline e o nome, tá? Do field. Então, eu crio aqui um clean e-mail. Self. Beleza. Então, olha só. Se eu quisesse validar o Twitter, como é que eu faria? Eu criaria clean Twitter. Se eu quisesse validar o first name, clean first name. Então, isso aqui é um padrão, tá? Então, quando o form.isValid, né, esse método aqui é chamado, o Django ele procura se existem essas validações, tá? Se existir, ele vai lá e roda. Então, vamos lá, clean e-mail. Então, a primeira coisa que eu tenho que receber é o e-mail, tá? self.cleanedata.get, tá? E-mail, tá? E outra coisa importante quando você está customizando a validação é que no final você tem que retornar isso aqui, tá? Você tem que retornar o que você recebeu. Então, recebe o field, né? Lógico, você está dando um clean e-mail, você vai trabalhar com esse field, né? E no final você retorna ele. Então aqui o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer algo desse tipo. Olha só, if contact.objects.filter, tá? E-mail igual a e-mail. E aqui a gente vem e dá justamente retorna o validation erro, tá? Eu estou copiando aqui da documentação. Então vamos lá. Então eu estou retornando aqui e estou dizendo, olha, eu vou retornar isso aqui. E-mail já cadastrado. Então como é que funciona a lógica aqui? Olha só. Quando eu faço um filter, tá? Ele retorna um query set. Tá? Se o query set estiver vazio, ou seja, se não tem ninguém com esse e-mail, tá? Se ele não retornar nada, ele simplesmente passa disso aqui, né? Então, se existir, ele retorna aqui o erro de validação, e-mail já cadastrado. Se não existir, ele não faz nada, tá? Então a lógica aqui é o seguinte, olha, se existir um contato, tá, com esse e-mail já cadastrado, então retorne essa mensagem de erro, e-mail já cadastrado. Tá? Então vamos lá, vamos salvar aqui e vamos tentar agora adicionar, adicionar a mesma coisa, tá? Aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser Tiel Barbosa, sei lá. E-mail, alisson@gmail, Twitter, então, vamos lá, enviar, olha só, tá? E-mail já cadastrado. Então eu consegui aqui, olha, de forma simples, tá? Bastante simples, a gente consegue customizar, tá? A validação. Então olha só que interessante. Então no próprio form eu já tenho como definir, tá? Se existe uma pessoa já cadastrada com esse e-mail. Então isso aí abre muitas possibilidades. Por exemplo, você cria um form de cadastro
de um usuário novo para o seu site. Então, é uma coisa óbvia que você vai ter que checar se aquele username existe, se aquele usuário, se aquele e-mail já está cadastrado. Então, olha só, você consegue fazer isso com poucas linhas de código aqui usando o Django Forms. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa com o Twitter. Tá? Eu poderia fazer aqui um def clean Twitter, tá? Self. E aqui fazer basicamente a mesma coisa. Olha só, aqui eu pego o Twitter, tá? Aqui eu pego o Twitter, aí eu faço um filtro pelo Twitter, tá? E digo, olha só, Twitter já cadastrado e retorno Twitter. Então vamos lá. E-mail já cadastrado, deixa eu botar aqui j.jo@. Enviar. Olha aí, Twitter já cadastrado, tá? Então dessa forma você consegue trabalhar com validação, tá? No caso, não é trabalhar com validação, é adicionar a sua validação. Então, além da validação padrão, que é checar se o campo que você colocou aqui é um padrão de e-mail e checar se o campo que você colocou aqui é um padrão de URL, você ainda adiciona checagens de validações extras. Então, você vê como é poderoso essa biblioteca de forms do Django. Tá? É muito poderosa. Tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada aqui na parte de validação. Tá? Você também poderia usar o clean. Tá? Esse clean aqui, no caso, quando você utiliza só o clean, tá? Você tem que retornar o cleaned data. Tá? Aqui, como tem nesse exemplo. Tá? Só que o clean, ele, quando dá um erro, ele não fica como está aqui. Tá? Tipo, o Twitter já cadastrado. É porque esse erro aqui era para estar aparecendo embaixo aqui, tá? Ele está aparecendo em cima, mas enfim, é erro de layout mesmo. Quando você utiliza o clean, ele não fica associado a nenhum field do erro. Ele mostra aqui em cima, tá? Quando você utiliza esse clean aqui, tá? Então, a questão de validação, adicionar um novo tipo de validação, é isso mesmo, tá? Não tem muito o que fazer mesmo. Beleza. Então temos aqui, estamos cadastrando, tá? Temos aqui nossa lista de contatos cadastrados. Tá? No caso, se eu quisesse editar, tá? Tipo, colocar um linkzinho aqui, quando eu clicasse, ele abrisse outra tela já com as informações, tá? E eu poder editar, alterar, tá? Isso aí, como é que a gente faria? Aqui temos o formulário de adicionar, mas eu quero agora um formulário de edição, tá? Então vamos lá. Vou aqui no meu views, tem aqui o index, eu vou criar aqui um def detail, tá? Que recebe request, recebe um ID. Tá? Então, retornar aqui o render. Vou que esse render está aqui. Aula 6, detail. Tá? Por enquanto aqui eu não vou passar nada. Então vamos lá, o detail, esse ID, questões óbvias, né? Se eu quero, eu vou adicionar agora no URL. Tá? Se eu quero editar, tá? Se eu quero editar um campo, um contato que já foi cadastrado, eu tenho que passar o ID, tá? Desse contato. Então, vamos lá, aula 6, detail, tá? Lembrando que aqui, olha, eu passo aqui o ID, tá? Aqui não é index, aqui é detail. Tá? Então, como eu estou passando o ID aqui, na minha view, eu tenho que receber o request e tenho que receber ID também. Beleza. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é checar se esse ID corresponde a um contato cadastrado. Então, olha só. Uma dica que eu dou, tá? Quando vocês estiverem nessa situação, é olhar na documentação. Tá? Você vem aqui em Shortcuts, tá? No View.
e você vai ter uma função aqui chamada getObjectOr404. Então, o que, que essa função faz? É o que ela mesmo diz no nome, né? Então, ela pega o objeto, se o objeto não existir, ele retorna 404, que faz todo sentido, tá? Por quê? Olha só. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, temos ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Se eu passo um ID 5 aqui, tá? Se eu passo a aula 6, 5, tá? Quando ele for buscar esse ID no banco, tá? Vai dar erro, porque esse ID não existe no banco. Então, eu teria que mostrar uma mensagem, olha, esse objeto não existe. Então, o Django tem uma função aqui que já faz isso para a gente. GetObject ao 404. A gente utiliza muito, tá? Que é a mesma coisa de você fazer isso aqui, tá? Olha só, é a mesma coisa. Isso aqui e isso aqui. Então aqui ele tenta, olha, try, né? O meu objeto pega aqui pelo ID igual a 1, se der um erro, tá? Deu um raise aqui HTTP 404. Aqui é a mesma coisa, getList, tá? É a mesma coisa, só que aqui em vez de você pegar um registro, você pega um filter. Tá? Então, olha só, função muito utilizada, recomendo que vocês utilizem. Tá? Então, eu vou usar aqui, vou importar, getObject ao 404, então aqui eu vou fazer contato, né, getObject ao 404, aí eu digo, como tem explicando aqui, eu digo o model e passo aqui os filtros. Então, eu vou dizer, olha, o model é contact, tá? E o ID tem que ser igual ao ID. Então, o ID tem que ser igual a esse ID aqui. Se for passado um ID que não existe, tá? Ele vai retornar 404. A gente já poderia até testar agora. Olha só, tá? Passei 5 e ele retornou 404. Se eu passar 4, tá? Ele vai dar que o template não existe, porque eu não criei ainda, tá? Mas vocês veem que funciona perfeitamente. Se você passa um ID que não existe no banco, ele retorna 404. É isso que essa função aqui, getObject404, faz. Então vamos criar lá nos templates, né? Vou criar um template aqui chamado detail. Tá, vou copiar aqui, dar uma coladinha aqui. Eu vou colocar aqui alteração de contato, tá? E eu vou botar aqui editar contato. Tá? Então, essa lista aqui não faz sentido, então eu vou tirar. Então vamos lá, temos aqui editar contato. Tá? Eita, apaguei o endblock. Vamos ver se funciona. Beleza, não estou passando nenhum form, né? Então é normal que ele não exiba. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Beleza, eu vou retornar aqui o meu contato, né? Que eu estou editando. Tá? Então eu poderia até alterar o título para algo mais interessante. Ó. Editar contato. Olha só, posso fazer isso aqui. Editar contato. Contato.firstname. Espaço. Contato.lastname. Eu estou passando esse contato aqui como contexto. Olha, editar contato, Alisson Azevedo. Então, a gente pode utilizar o mesmo form. Tá? A gente pode utilizar o mesmo form para fazer isso aí. Como é que a gente poderia fazer? Temos aqui nosso form. Tá? Então, a lógica é mais ou menos a mesma. Tá?
Vamos pegar aqui. Vou salvar aqui. Tá? Só que aqui eu tenho que, como eu estou editando, né? Opa, tem que passar o form aqui. Então é o seguinte, eu copiei, tá? Daqui para cá. Só que como eu estou editando, olha só, editando contato Alisson Azevedo, só que está em branco, né? Olha só. Aqui era para estar com as informações de Alisson Azevedo. Então, não tem nada aqui. Então, no Form API, você vem aqui, Forms, você tem Form API, existe uma opção que você coloca valores iniciais, tá? Que é esta opção aqui, form.initial, tá? Então eu posso passar aqui, ó, initial, tá? E eu passar aqui o campo, né, o field e o valor que vai ter no field. Então eu poderia fazer isso aqui. Vamos lá, peguei o contato, tá? Eu faço isso. Crio aqui um initial. Né? E temos aqui first name. Tá? Vai ser contato.firstname. Firstname vai ser contato.lastname. Temos aqui o nosso e-mail, vai ser contato.email. E o nosso Twitter vai ser contato.twitter. Temos aqui nosso initial. Tá? E aí o que eu posso fazer é o seguinte. É passar isso aqui, aqui. Initial igual initial. Olha só. Beleza, tá? Só que tem um problema, tá? Aqui, beleza, passei os valores iniciais, então, por exemplo, se eu mudar o ID aqui, de 4 eu boto 3, ele pega Jones O'Brien, tá? Do 3 eu boto 2 aqui, ele pega João Silva, tranquilo. Só que se eu clicar aqui em salvar, tá? Ele não sabe, por exemplo, aqui, no save que eu escrevi aqui, no meu form, ele não sabe que esse registro já existe. Então o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai pegar e vai criar um novo registro. Ele não vai editar o registro que existe. Tá? Eu posso até fazer o teste aqui. Ó, João Silva, se eu clicar em enviar, aí ele vai dar e-mail já cadastrado, etc. Tá? Twitter também. Olha só, ele adicionou outro João Silva, tá? Ele não editou o João Silva que eu queria. Inclusive, olha só. Vou fazer uma coisa interessante aqui. Deixa eu botar aqui. Tá? Então ele adicionou, tá? Então como é que eu faria, tá? Para informar ao meu Forms que no final das contas, tá? Eu não estou adicionando um novo, eu estou editando o que já existe. Tá? Então eu poderia fazer isso aqui, eu pego e digo, olha, você tem um save, tá? Que ele recebe self e ele recebe outro parâmetro. Ele recebe outro parâmetro chamado contact, tá? O contato mesmo. E o padrão ele é nulo, tá? O padrão ele é nulo. E aqui eu faço, olha, if contato, tá? Else. Então, olha só, se você passou um contato, tá? Faça uma coisa. Se não, ou seja, se você não passou um contato é porque é um novo contato. Tá? Então,
eu venho aqui e faço isso aqui. Tá? Se você passou o contato, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse contato, tá? Fazer contato, ponto, first name, recebe nome, tá? Vou fazer o contato, ponto, last name, recebe sobrenome. Vou fazer o contato, ponto, e-mail, recebe e-mail, contato, ponto, Twitter, recebe Twitter, tá? E no final eu vou retornar contato, ponto, vou fazer o save, né? Contato, ponto, save e retorne contato. Tá? Então dessa forma, olha, se tiver o contato, né, aqui você vai simplesmente alterar, tá? Por quê? Esse contato já existe. Então você vai alterar o nome, se for passar a mesma coisa, o Django ele não vai alterar no banco, tá? Mas se o valor for diferente, quando você rodar o save aqui, ele vai salvar isso. Então dessa forma aqui, quando eu venho aqui no meu detail, quando eu faço o save aqui, eu passo contato igual a contato. Então vamos ver se vai funcionar, tá? Aqui aula 6, vou passar aqui um ID chamado, eu vou passar aqui o primeiro Alisson Azevedo, tá? Vou passar o ID igual a 1, beleza. Alisson Azevedo, vou botar aqui Alisson Azevedo, vou salvar. Aqui ele está reclamando de e-mail já cadastrado, tá? Vou colocar outra coisa aqui e vou enviar. Olha só, tá? Editor tranquilo, tá? Então dessa forma você consegue informar aqui para o meu form se o contato é novo ou se o contato é um contato já existente, tá? Então, dessa forma a gente consegue fazer um mini CRUD, tá? O CRUD só de adicionar, né? Só o create e o edit, tá? Se eu vier aqui de novo no 1, eu posso mudar, tá? Deixa eu alterar aqui. E aqui ele voltou a ser Alisson Azevedo. Agora, isso tudo para demonstrar o forms, lógico. Dei uma olhada na API. Agora, até que dá trabalho, né? Dá um trabalho grande você fazer isso só com forms. Por isso, né? E eu vou mostrar isso só no final da aula, senão vocês nunca iriam dar uma olhada nisso aí. O Django ele trabalha também com model forms, tá? Que ele faz o quê? Ele cria um form, tá? De acordo com as declarações de um model que você definiu. Por quê? A declaração tanto do model quanto do form, elas são parecidas por um motivo de propósito mesmo, tá? Já para permitir que você declarasse apenas o model, tá? E a partir dessa declaração desse model, o Django ele cria o form para você. Tá? Então você cria um model, por exemplo, um model com field do tipo email field, então ele já verifica que é um email field, então ele já cria um form com o email field ali. Tá? Então, olha só as vantagens, tá? A primeira vantagem é que você só vai declarar o model, você não precisa declarar o form, praticamente nada do form. A segunda vantagem, ele cria o método save automaticamente, então isso aqui que a gente fez, tá? Isso aqui que a gente fez, criando o save aqui, verificando se o contato é novo ou não é, isso aqui o model form ele já cria automático, então você não precisa fazer isso, tá? Ele cria um método save e ele permite também trabalhar com instâncias já salvas, que é o editar, né, que a gente fez agora. Então, você consegue trabalhar de forma muito fácil, escrevendo pouquíssimas linhas de código. Tá? Então, olha só. Então, vamos trabalhar com o model form. Tá? Então, olha só, com o model form, tá?
Como é que ficaria esse form aqui que a gente fez? Eu vou tirar essas validações, tá? Eu vou apagar tudo. Então, olha só, a diferença era que em vez de herdar de forms.forms, ele herda de forms.modelForm, tá? Ele herda de modelForm. E aqui, vamos ver a documentação primeiro? Olha só, vocês não vão acreditar como é simples, tá? Então temos aqui Forms for Models, tá? Então a ideia justamente é essa. Olha só, é só isso. Você define a classe meta e passa o model. Então você vem aqui, contact form, class meta, model. Qual é o model? Contato. Tá? Beleza? Eu venho aqui na minha view, não vou mudar nada aqui. Aqui, vamos para a view de adicionar, né? Beleza? Vamos lá. Mesma coisa, tá? O que foi que mudou? Mudou os labels. Tá? Ficou first name, last name, e-mail e Twitter. Por que ficou assim os labels? Tá? Porque na minha definição de models, tá? Que é a primeira coisa que você passa para o model, que é a descrição desse model, a descrição desse field, no caso, eu deixei tudo em branco. Como eu deixo em branco, o que é que ele faz? Ele pega o nome que está aqui. Então vamos preencher, tá? Vamos lá. First name aqui no meu model, eu vou dizer que é nome. Tá? Last name no meu model, eu vou dizer que é sobrenome. E-mail, eu vou dizer que é e-mail. Tá? E Twitter, eu vou deixar aqui como Twitter mesmo. Se eu der um reload aqui, tá? Olha só, ele já pegou o nome, já pegou o sobrenome, já pegou e-mail, Twitter, ele pega de onde? Do meu model, tá? A definição do meu model. Tá? E olha só que interessante, coisas que você define aqui no model, ele pega para o form. Por exemplo, se eu coloco aqui que o first name, tá? Que ele pode ser em branco, tá? Se eu botar aqui blank igual a true no first name, o que acontece? Quando eu tentar, olha só, ele deu este campo é obrigatório para sobrenome, para e-mail e para Twitter. Para o first name não deu. Por quê? Porque no meu model eu disse que ele poderia ser em branco. Então, passei o blank igual a true. Tá? Se eu passar aqui blank igual a true também para o last name, então quando eu tentar salvar, olha, só deu 2, tá? Então deu do e-mail e do Twitter. Eu vou fechar aqui. Então olha só que interessante. Ele busca no seu model, tá? O model form, e ele pega o máximo de informações que você passa aqui no seu model. E ele cria um form, olha só, com 1, 2, 3 linhas de código. Está criado o seu form. Tá? E o melhor, esse form.save ele já é criado automaticamente. Então, vou preencher aqui, tá? Vou botar aqui José Hilário, e-mail joséhilário.com, Twitter /J Hilário, tá? E vou clicar em enviar. Olha só, criado, tá? O método save funciona perfeitamente, tá? Só que aí você tem uma vantagem, você não precisa escrever, tá? Olha só, você não precisa escrever o save, por quê? O model form já cria o save para você. Tá? E como é que a gente trabalha editando? Para trabalhar editando, primeiro isso aqui não precisa, tá? O initial, isso aqui precisa, óbvio, né?
Então, o que é que você passa? Você passa um stance igual a contato. E aqui também, você passa um stance, que aqui você informa o model form, você está trabalhando com instância, uma instância já salva, e não um novo registro. E no resto é a mesma coisa. Form.save aqui não precisa colocar nada, então vamos ver se funciona, tá? Eu vou abrir aqui o ID igual a 1 de Alisson, olha só, funcionou, puxou os dados lá de Alisson tranquilamente, não precisei criar aquele initial, só precisei passar a instância, no caso aqui, né, que ele está pegando o get, e vamos mudar aqui, vamos colocar Alisson 2 e Azevedo 2, enviar. Olha só, alterou perfeitamente, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com Model Form, tá? É a forma mais prática de você trabalhar, porque geralmente você vai, em 90% dos casos, você vai criar um form para um model, tá? Você tem um model lá, como esse model de contato, e você quer criar um formulário para adicionar ou para editar esse model. Então, em 90% dos casos, eu acredito, você vai trabalhar com o model form. Uma forma mais simples, tá? O Django ele já te dá essa colher de chá, já cria o save lá. Então, olha só, você fica com views extremamente pequenas, tá? Só form.save e form.save. Então, é dessa forma que você trabalha com model forms, tá? Então, lógico, mostrando um pouco da documentação aqui do model forms, tem muita coisa, tá? Então, olha só, field types, tá? Então, o model field, auto field, ele tenta representar de alguma forma, tá? Então, ó, char field ele representa com char field, date field, um model field, date field, ele cria um form field, date field. Então, aqui as conversões, tá? Então, ele procura no model e automaticamente ele já cria o form já para você. Então, aqui você tem exemplos, tá? Você tem aqui isValid, o save method, tá? Aqui, quando você salva many to many. Então, assim, você tem muitas opções. Você tem, por exemplo, essa opção aqui interessante, que se você não quiser exibir todos os campos, você pode fazer isso aqui, ó. Você vem aqui no form, tem aqui o fields. Eu digo, olha, eu só quero que você exiba o Twitter e o e-mail. O e-mail e o Twitter, no caso, né? E-mail e Twitter. Então, se eu vier aqui no meu form, olha só, nome e sobrenome sumiram, tá? Porque eu disse, olha, eu só quero e-mail e Twitter. Ou então poderia fazer isso aqui, exclude, tá? E-mail. Então, ele vai mostrar todos menos o e-mail. Tá? Nome, sobrenome e Twitter. Então, você pode ter, porque às vezes você tem, por exemplo, um model que você tem informações que você não quer exibir ou não quer dar opção que o usuário edite ou mexa nessa opção. Então você vem aqui e coloca, olha, exclua, tá? Então não mostre no meu model form. Então assim, tem várias outras opções, tá? Aqui no model forms, e você pode, por exemplo, você pode alterar o idget, por exemplo. Por exemplo, aqui você está pegando o iGetName e mudando, tá? Você está mudando atributos e etc. Então assim, a aula de hoje era isso, tá? Falando sobre form, ficou uma aula grande, mas acredito que valeu a pena aí vocês verem toda essa jornada aí de você criar um form na mão mesmo, você criar um método save na mão, para no final a gente ver o model form e ver como é fácil, tá? E como a gente economiza tempo utilizando model forms e utilizando forms no geral, né? Para validar os dados e etc. Tá? Na próxima aula, tá, a gente vai trabalhar com o aplicativo Django Contrib Auth. Tá? Então a gente vai trabalhar com criação de usuários, autenticação, permissões, grupos e etc. Tá? Então eu agradeço, pessoal, por vocês terem assistido até o final, tá? Aula grande, e até a próxima aula.